Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem, da mesma forma como nós aqui em casa estamos. Que Deus possa ter abençoado essa semana que passou e que abençoe essa semana que nós estamos não iniciando agora, mas a partir desta aula nós estaremos tendo um espaço de mais uma semana para a próxima, né? Que Ele abençoe essa semana de todos vocês. Como todos nós já estamos habituados e sabemos, nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2026 a Escola Bíblica Dominical da CPAD com os estudos sobre a Santíssima Trindade. Nós já estamos na lição número 5 e hoje nós estaremos falando sobre o Deus Filho, um assunto muito importante. Nós vamos crescendo diariamente nessas nossas aulas, aprendendo cada vez mais sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo. Mas hoje o nosso foco é o Deus Filho. Mas, amados, conforme nós já temos estudado, inclusive na primeira aula, que é a que eu vou mencionar aqui agora, nós cremos em um único Deus. Nós não podemos, em hipótese alguma, nos esquecer disso. Nós cremos em um único Deus, porém que se revela através da Trindade. Nós já aprendemos isso através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que atuam conjuntamente, como nós já temos explicado aos irmãos, na obra da salvação do ser humano. É desta forma. Aprendemos também que eles coexistem perfeitamente em harmonia, onde cada um deles, meus amados, tem uma função específica a ser exercida, toda direcionada pelo Deus Pai. E que também não ocorre entre eles qualquer choque que seja. Por quê? Porque não são três deuses separados, mas sim três pessoas que formam um único Deus. Eu acredito que isso tudo tenha ficado muito claro para os irmãos. É uma relação onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se glorificam mutuamente. Nós já vimos tudo isso nas aulas passadas. É apenas uma breve recapitulação aqui para os irmãos. Agora, hoje nós aprenderemos um pouco mais sobre o Deus Filho. Então nós estaremos focados nele, nas circunstâncias que levaram a Escritura Sagrada, que levaram o mundo a vê-lo, enxergá-lo como Deus. Então é sobre isso que nós falaremos hoje. E nós vamos utilizar para isso o texto que está em Lucas 1, 31, 32, 34 e 35 e Mateus 17, de 1 a 8. Vamos lá, vamos pegar a nossa Bíblia aí, vamos abrir a nossa Bíblia nesses dois textos, ou seja, repito para os irmãos, Lucas, no seu capítulo 1, versículo 31, versículo 32, versículo 34 e versículo 35. O ideal é que vocês peguem as vossas Bíblias para que possam acompanhar as nossas explicações, ou seja, a nossa narrativa a respeito. E o segundo texto seria Mateus 17, do 1 ao 8. É um texto muito conhecido também, o texto sobre a transfiguração. Mas vamos lá, vamos entrar nesses textos aqui, vamos começar a falar um pouco sobre isso. Meus irmãos, nós vemos de cara no texto já aqui de Lucas, que fala da seguinte maneira: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então nós vemos, meus amados, já de cara essa designação. Do hebraico, esse nome deriva de Yeshua, que significa o quê? Josué, que quer dizer Yahvé salva, ou Jeová é o Salvador, conforme nós vemos lá em Mateus 1, no versículo 21. Esse texto, meus irmãos, ele deixa claro também
a sua grandeza, a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como a do seu reino, o reino que ele trará, que ele apresentará a nós, e que esse reino também ele não terá fim. Ok? A leitura leva-nos a isso. A expressão Altíssimo que está usado nesse texto de Lucas que nós estamos analisando aqui, ele faz referência a Deus tanto no Novo como no Antigo Testamento. A palavra Altíssimo é Upsistos, Upsistos, Hupsistos, e ela é usada neste contexto para o Filho, e deixa muito claro, né, que ele é posto como mediador entre Deus e os homens. E que assim que ele cumprir esta missão, ele vai dar lugar ao seu reino, um reino unificado que durará eternamente. Nós vemos isso lá em Salmos 45, versículo 6, nós vemos em Romanos 1, no versículo 3 e 4, Apocalipse 11, no versículo 15, também vemos isso. Nós vemos também, meus amados, nesse texto que nós estamos analisando aqui, que é o texto de Lucas, que Maria ela não precisou de prova nenhuma para ela, ou de sinais nenhum para que ela pudesse crer nas notícias postas a ela pelo anjo do Senhor. Ela simplesmente as aceitou. É desta forma, meus amados. Embora sendo essas notícias extraordinárias, né? Porque humanamente falando, não se poderia gerar um filho sem o contato com o sexo oposto. O ser humano não consegue de maneira nenhuma. Agora, este foi um caso único. Nós vemos ali a ação específica do Espírito Santo, ou seja, é algo especial, né? Algo muito especial. E vejam que no versículo 35 fala: te cobrirá com sombra. Versículo 35. E respondendo, o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Olha que maravilha, não é verdade? A palavra sombra, meus amados, é episquiazo, episquiazo. Este termo é usado em outros 3 episódios, em outros também, mas eu vou constar aqui para vocês 3 episódios. O episódio ali do Monte Sinai, lá em Êxodo 19, no versículo 7, onde ele cobriu a Moisés com uma nuvem espessa para falar com ele, e que se fez vista por todas as pessoas. Também quando Deus descia no tabernáculo, lá em Êxodo 40, versículo de 34 a 38, mais ou menos, está esse contexto também sobre esta palavra, ok? Que é a sombra. Nós temos também quando Deus desceu no templo, lá em Salomão, lá pela primeira vez, 1 Reis 8, 10 e 11, 2 Crônicas 5, 14, 14, fala muito sobre isso. E este, meus irmãos, esta palavra sombra traz ali a ideia para nós de separação, de separar, tanto para guardar e proteger, quanto para que as pessoas possam viver momentos específicos com Deus, como nós vemos em 1 Reis 8 e 10, separados, né, para que possam viver momentos específicos com Deus. Mas voltando a Maria, que é o nosso assunto de hoje, naquele momento, o seu útero, meus irmãos, ele foi tornado algo muito especial. Podemos dizer até que foi tornado ali um lugar santo para recepcionar a Jesus Cristo, podemos dizer dessa maneira. Eu estou aqui apenas confabulando com os irmãos, não se esqueçam disso, ensinando, mas confabulando. Algumas coisas vêm do meu entendimento, não é verdade? E assim, desta forma, não haveria necessidade do homem para a geração deste filho. Haveria ali sim uma intervenção sobrenatural que desceria do céu, ou seja, o ato da concepção pela ação divina. É um ato único, meus irmãos, que só pode ser feito por
Deus. Só Deus poderia fazer isso no ventre de Maria, onde o humano e o divino, eles iriam ali se encontrar. Jesus ali se faria homem, mas o divino estaria ali. Eles iriam se encontrar ali, eles iriam se unir e iriam nascer. O homem, o Deus, sempre foi existente. O Deus que está em Cristo sempre foi existente. O Deus que é Cristo sempre foi existente. Ali nasceria o homem, o ser humano. O que deixa claro que Jesus, fica muito claro, Jesus ele nasceu humano por intervenção divina, sendo separado para a habitação de Deus naquele momento. E ali ele tinha em si a essência do Pai, conforme nós vemos em João 1:1, que diz o quê? Em princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Entenda, portanto, meus irmãos, que a essência é como você é. A essência é aquilo que você é, como você é. E ele traz consigo também a sua substância, a substância divina, que é como esta essência vai viver, como esta essência vai existir. E nós vemos isso lá em João 1,14. Em João 1,14 diz assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. É desta forma. Com isso, meus amados, nós vimos Deus interagindo com o homem, com o ser humano, porém, em todos os seus atos e comportamentos, ele mesmo estando aqui como homem, ele glorificou o Pai, porque ele nasceu sem pecado e assim ele permaneceu até o momento do seu sacrifício físico, né? Sendo ali 100% Deus e 100% homem. Eu digo até o momento do seu sacrifício físico, porque naquele momento ele, o homem, o Jesus, ele se fez pecado para poder nos redimir dos nossos pecados, meus irmãos. É certo, é claro, que a humanidade limitou ele em algumas coisas, né, por um espaço de tempo. Então nós temos que ter consciência disso. Ele, como homem, se tornou um tanto quanto limitado. Né? Agora, como era Deus também, como homem se tornou limitado, mas como ele era Deus, ele não perdeu nenhum dos seus atributos, não perdeu os seus atributos. E reconhecer esses atributos em Cristo assegura a sua plena divindade. Nós já aprendemos sobre esses atributos incomunicáveis, também dos comunicáveis, que são apenas de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pertence apenas a Ele. Já os comunicáveis, eu falei comunicáveis e incomunicáveis porque existe essa distinção. Já os comunicáveis, eles transferiram para nós que nós podemos sim usufruir, usar, praticar e tê-los também em nós. Né? É desta maneira. Mas recapitulando um pouco para os irmãos, só para que nós não fiquemos desapercebidos. Ele tem como atributo incomunicável. Para não ficar a aula muito longa, eu vou falar dos incomunicáveis, ok? As comunicáveis, todos nós já sabemos, é o amor, é a bondade, entre tantas outras coisas, mas fica muita coisa, não dá para tomarmos esse tempo todo nesta aula. Mas vamos falar dos incomunicáveis apenas para recapitular aos irmãos. Então ele tem a eternidade, como apresenta Isaías 9,6, que diz, porque para nós, um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Deus Forte, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Bem como quando declara em João 8,58 também, que diz, né, antes que Abraão existisse, eu sou. Apocalipse 1,8, olha, aí vários outros textos, né? Apocalipse 1,8 fala, né, eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Então assim nós vemos que a sua existência
é sem começo e sem fim. Não tem começo, não teve começo e não tem fim, meus amados. Fica claro também, um outro atributo incomunicável dele, é a sua imutabilidade. Ele não muda em sua essência, em sua natureza, em sua vontade, em seu caráter, não é verdade? Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tiago 1,17, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Se fôssemos ler todos, tem Hebreus também 1,12, meus irmãos. Se fôssemos ler todos, né? Nós tomaríamos muito tempo, ficaria uma aula muito extensa, não é verdade? Ele também é onipotente, não podemos esquecer disso, ou seja, ele tem poder ilimitado, conforme Jó 42:2, Lucas 1:37, Hebreus 6:18, Apocalipse 1:8, Mateus 28:18, Hebreus 1:3. Não posso tomar tempo passando todos esses versículos para os irmãos. Ele é também onisciente, apenas para mencionar, nós já estudamos isso tudo, por isso que eu não estou tomando tempo para poder passar para os irmãos, porque nós já estudamos isso nas aulas passadas. Então ele é também onisciente, ele conhece todas as coisas, desde a eternidade, não há como se mudar isso. Salmo 139, 1 e 2, Hebreus 4:13, Mateus 9:4, João 4:25. Nós temos também a sua onipresença, ele está ao mesmo tempo em toda a parte. Salmo 139, no versículo 7 e 8, meus amados. Jeremias 23:24, Mateus 18, no versículo 20, também fala sobre isso. E nós vemos também neles todos os atributos comunicáveis, como nós já falamos. Já estudamos, já falamos, não vamos tomar tempo com isso, são muitos os comunicáveis, são muitas as capacidades que ele nos dá. Basta olhar ali Gálatas 5:22, entre outros textos, para saber aquilo que o Espírito Santo pode trazer a nós e que vem diretamente dele. Mas para nós, de um modo geral, para nós cristãos fervorosos, que verdadeiramente cremos em Deus, bastaria nós lermos João 20, no versículo 31, que diz o quê? Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida através do seu nome. Para nós bastaria isso. Para nós bastaria isso. Ocorre que, além disso, nós vemos que em Cristo se manifesta todos esses atributos que nós já falamos, incomunicáveis, ou seja, que pertencem exclusivamente a Deus, e como aplicação destes atributos, elas são também em Cristo, são também vistas e claras na pessoa do nosso Filho de Deus, o Filho de Deus, assim nós o chamamos. E assim ele confere a ele a identidade de Deus verdadeiro, porque o Filho é a segunda pessoa da Trindade, mas ele é Deus, como nós já falamos, nós cremos em apenas um único Deus, que se faz presente através de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não se esqueçam disso. É desta forma que a Trindade é confirmada, com esses atributos cabíveis apenas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim, meus irmãos, crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. E entenda também que negar qualquer destes atributos é negar a própria essência do Evangelho. A própria essência do Evangelho. E assim nós trouxemos um pouco para os irmãos do contexto de Lucas 1, versículo 31, 32, 34 e 35. Agora nós precisamos falar um pouco sobre Mateus 17,
de 1 a 8, que é o momento da transfiguração. Né? Nós vemos que, e sabemos, entendemos, alguns teólogos, meus amados, dizem que é Monte Hebron, outros dizem que é o Monte Tabor, né? Foi lá, né, em um desses montes que ocorreu a transfiguração. Agora, a escritura sagrada não deixa isso claro, ela não afirma, ela não diz onde foi, só chama de Monte da Transfiguração. Agora, neste monte, no Monte da Transfiguração, Jesus ofereceu ali a alguns discípulos uma antevisão da exaltação futura, né? E daquele pleno estabelecimento do seu reino. Nós precisamos entender isso. Não importa em que monte foi, importa é que ele demonstrou isso, ele trouxe essa antevisão para nós. Então ele foi visto ali na sua forma glorificada, ou seja, ocorreu ali uma metamorfose, nós podemos dizer dessa forma, né? Uma metamorfose. E aí, meus amados, a revelação vem de quem realmente ele é. Vem a revelação de quem realmente ele é. E entenda que ele estava ali humanamente falando, ele estava ali, Jesus o homem, ele estava ali. Porém, esta humanidade naquele momento, ela é suprimida e a sua essência divina aparece, revelando ser ele o unigênito do Pai e a sua glória. É desta forma. O que pôde, meus amados, o que pôde ser visto e o que pode ser visto também em João 14:9, onde ele diz o que? Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Ali ele falou, eu estou com vocês há quanto tempo e você ainda não me conhece? Aí ele deixa bem claro, quem tem visto a mim tem visto o Pai. E como então tu dizes, mostra-nos o Pai? Olha, meus amados, são textos maravilhosos que vão completando todo o conhecimento que nós precisamos ter. O que nós precisamos entender é que aquele homem, Jesus, né, um homem simples, um homem que dormia, um homem que acordava, um homem que andava, bebia água, se alimentava, passou por tribulações, passou por angústias, né? Aquele homem que cansava, aquele homem que chorava, que se alegrava, né? Enfim, ele vivia como um homem comum. A única diferença é que ele não se contaminou com o pecado, né? Então esse homem comum que viveu, passou por tudo que nós passamos, ele não se permitiu contaminar com as coisas desse mundo e em si mesmo ele revelava a Deus, ele glorificava a Deus, né? E naquele momento ali da transfiguração apareceu também Moisés representando a antiga aliança e Elias representando os profetas e o cumprimento da palavra de Deus. Isto não era, meus irmãos, nós precisamos entender claramente que isto não era uma anulação da antiga aliança, né? Não era uma anulação da antiga aliança, como muitas pessoas pensam. Nós vivemos a nova aliança, mas não foi a anulação da antiga aliança, como muitas pessoas pensam, acabou lá, começou outra. Não, né? Nós entendemos que ali o passado estava esclarecendo o presente e o futuro. Então o passado estava esclarecendo ali o que estava acontecendo naquele momento e tudo que iria acontecer no futuro. A ideia ali era dizer que toda a lei e os profetas estava claro, deixava muito nítido que se cumpria em Jesus. A ideia era essa, era demonstrar que tudo aquilo se cumpria em Jesus. E nós vemos isso claramente em Mateus 5,17, que diz, né, não penseis que eu vim para destruir a lei e os profetas. Aqui é ele falando, eu não vim para destruir, mas para cumprir. Eu não vim para destruir, para destruir, mas eu vim para cumprir. Ele não veio para abrogar a lei. Ou seja, a lei e os profetas eram, neste sentido, a construção de um propósito divino que se cumpre em Cristo Jesus.
E Lucas 9:31 acrescenta ainda que falaram da eminente morte de Jesus naquele momento. Se nós sairmos desse contexto aqui e formos desse texto e nós formos lá para Lucas 9:31, nós vamos ver esse adendo aí dizendo que eles falaram da iminente morte de Jesus e que esta morte era o cumprimento de toda esta obra redentora, meus amados. Basta nós procurarmos que nós acharemos, e aqui estão os textos para que vocês façam isso. Irmãos, toda esta historicidade é maravilhosa e vemos nela mais uma vez a confirmação de que Jesus é o Filho de Deus de fato, porque em Mateus 17:5 fala muito mais, fala, enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, olha meus amados, lembramos de João, um pouquinho ali de João, no batismo de Jesus, né? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Gravem bem o final dessa frase. Escutai-o, escutai-o. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o, meus amados. É isso que diz a palavra. É isso, meus amados, que nós temos que prestar muita atenção. Escutai-o, escutai-o. Nós não podemos, de forma nenhuma, meus amados, deixar de ouvir aquilo que Deus te apresenta. Não podemos de maneira nenhuma deixar de escutar a voz de Deus. E Ele fala conosco hoje através do quê? Através da sua Escritura Sagrada. Ali não diz que Ele se tornou, mas diz sim que Ele é de fato. E assim Ele é exaltado, meus irmãos. Assim Ele é exaltado, não apenas como uma liderança espiritual, não apenas como um profeta, não apenas como um sábio, mas como Deus que de fato Ele é. Porque embora plenamente humano e com certas restrições, vamos dizer assim, Ele transcende a sua humanidade, porque Ele é também plenamente divino. Ele é o próprio Deus, meus amados irmãos. Entendam isso, que se fez carne e nos trouxe a redenção. Nós precisamos entender essas coisas. E como nós vimos lá em Mateus 17:5 também, nós precisamos seguir a ordem dada. Olha, o escutai-o aí. Agora nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos seguir esta ordem, das ordens que emanam dele. Nós precisamos obedecer e cumprir o que diz a Escritura Sagrada. Eu não vi a Escritura Sagrada até agora trazendo alguma coisa que seja ruim para nós. Não vi a Escritura Sagrada te ensinando a ser mal. Eu não vi a Escritura Sagrada te ensinando a fazer coisas erradas. Ela te alerta quanto às coisas erradas. Ela te alerta. Ok? Ela te alerta. Se Deus, ou se Jesus, ou se qualquer religião tivesse querendo vender a Bíblia para você, vender a Escritura Sagrada para você, só ia colocar coisas maravilhosas. E não, lá nós vemos coisas nos prevenindo. Não faça porque você não, senão você vai perecer. Se você agir assim, você vai ser condenado. Então ela traz um alerta. Então a Bíblia é real, ela é verdadeira. Então, meus amados, nós precisamos entender. Escutai-o, e é através da Escritura Sagrada. Escolha uma boa Bíblia, uma Bíblia cristã, para que você leia. Isto não quer dizer que Deus desqualificou de maneira nenhuma todo esse evento, não quis desqualificar de maneira nenhuma nem a lei e nem os profetas, mas sim que Jesus veio para quê? Ele veio para complementar isto tudo, não que faltasse algo, mas para acrescentar o pecado do adultério. Porém, eu vos digo que se você somente pensar em adulterar, você já terá pecado. Então ele trouxe um despertar para nós. O nosso erro não está no ato de fazer, o nosso erro está simplesmente no nosso coração, está dentro de nós. Hebreus 4:12, ele vai lá no profundo, na divisa da alma e do espírito, ele lê você. Você pode enganar todo mundo, você pode enganar o seu pastor, pode me enganar, pode enganar todo mundo, menos você mesmo, porque você é consciente dos seus erros e Deus também. Ele é onipresente, ele é onipotente, onisciente, ele sabe de todas as coisas. Não adianta querer se esconder dele. Tudo que você faz aqui de forma dissimulada, tudo que você faz aqui de uma maneira
tal que você consegue enganar as pessoas, no final você sofrerá o justo juízo de Deus. Não se esqueça disso. Cristo, meus amados, ele dá simplesmente continuidade ao propósito de Deus. Primeiro veio a lei, depois vieram os profetas, e em seguida veio quem? Jesus Cristo, aquele que está até hoje na pessoa do Espírito Santo conosco. E assim, aquilo que ele ensina, meus amados, está, sim, baseado na lei e nos profetas, ou seja, ele não muda nada disso, ele complementa, ele completa. Não é uma novidade, mas um aprofundamento naquilo que a lei e os profetas já apregoavam. Mateus 17, no versículo 8, diz assim: eles levantando os seus olhos não viram nenhum homem senão só a Jesus Cristo. Eles não estavam mais lá. Eles não estavam mais lá. Só era Jesus Cristo naquele momento. Jesus Cristo é o que dá seguimento a tudo isso. Veja também em Lucas 24, no versículo 44, onde Jesus disse, né? Estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim, diz ele, na lei de Moisés. A lei de Moisés é a Torá que os judeus abraçam com tanta força, não é verdade? Ele fala isso também, o que foi dito a respeito dele também nos profetas. Os profetas a Taná também abraçada com todas as forças ali pelos judeus, e também nos Salmos. Quando ele fala nos Salmos aqui, quando ele fala e também nos Salmos, isso está simbolizando os 39 livros na completude, né, do Antigo Testamento. Então é dessa forma, ou seja, fica muito claro que se cumpriu nele tudo o que a Escritura falou ao povo, ou seja, o que a Escritura deixou para a humanidade, o que Deus deixou através da Escritura para a humanidade. E quando olhamos para Mateus 17,4, quando Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, né, Senhor, é bom estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ali é vamos dizer assim, é uma heresia, né, meus amados? É uma heresia. E eu quero trazer aqui um adendo, inclusive para os irmãos. Foi como que uma heresia, claro, mas eu quero trazer aqui um adendo para os irmãos, porque na Escritura, meus irmãos, fica muito claro que Moisés morreu. Nós sabemos que ele morreu. Houve até uma disputa entre Satanás, né, para tentar pegar o corpo de Moisés. Então nós sabemos que Moisés ele morreu. E aí perguntam algumas pessoas, ou alguns desavisados, ou algumas pessoas que querem cutucar o cristão, né? Ali foi um contato então com os mortos? Como é que é isso? Né? Pode-se ter então contato com os mortos? Nós podemos chamar os mortos, como nós vemos em religiões por aí, né? Elias estava ali, mas não provou a morte. Mas e Moisés? Como explicar isso? As pessoas vêm para cima da gente de todas as maneiras, né, para tentar nos contradizer. Entendam, meus amados, que a reunião de Elias, Moisés e Jesus é uma excepcionalidade. Deus tem o poder para todas as coisas. Nós não podemos engessar a Deus de maneira nenhuma. Deus ele está sempre no controle de tudo, portanto ele pode operar nas exceções. Nós, homens, somos limitados, nós é que não podemos. Né? Por quê? Porque nós não temos o poder, nós não somos oniscientes, onipotentes, onipresentes, nós não temos o poder para todas as coisas. Deus tem, então Deus pode, nós, seres humanos, é que não podemos, meus irmãos. Deus pode tudo o que Ele quiser, lembre-se sempre disso.
Mas, isto posto, né, explicado isso para os irmãos, isso foi uma excepcionalidade que Deus fez, e Ele pode, nós não podemos. Né? Com isso nós vimos que Pedro ele permitiu ali que aquele êxtase momentâneo dele se tornasse mais importante do que o próprio propósito divino. Ok? Do que o próprio propósito divino. Então, meus amados, não há como se fazer ali 3 tabernáculos. Aquilo era algo inaceitável, impossível de se fazer, por tudo que a Escritura ensina para nós, né? Não tinha como aceitar uma coisa dessa. E como nós vemos ali, ficou apenas o Cristo, que é quem dá prosseguimento a tudo isso. Porque tudo, meus irmãos e amados amigos, se cumpre nele. Vocês lembram da palavra escutai-o? É ele que nós temos que ouvir, é a Escritura que nós temos que ler e ouvir o que ela fala conosco, porque ela de fato fala. Portanto, ler, ouvir e viver a palavra de Deus, adquirindo a verdadeira fé e buscando a santificação contínua e progressiva dentro de nós, é o resultado do cumprimento dos propósitos de Deus em Jesus Cristo para a humanidade, meus amados. E graças a Deus e glória a Deus que nós estamos aqui salvos, estudando e aprendendo cada vez mais sobre isso. Né? O propósito é o que? A salvação do ser humano. E para isto, ouve-se do próprio Deus, ouve-se dele mesmo, saindo da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra escutai-o. E assim façamos, meus amados. Vamos escutar, ouvir, ler, entender, aprender e nos entregarmos verdadeiramente a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como um único e suficiente Deus para a nossa salvação. Amém? Que Deus abençoe todos, que vocês tenham uma semana abençoada, sempre na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.